Olá, seja bem-vindo aqui ao Instituto de Desenho Instrucional. É um prazer receber você aqui para esse bate-papo. E hoje temos aí um assunto sensacional. Nós vamos conversar sobre self-learning. Com certeza, em algum momento você já cruzou, já encontrou aí com esse termo, e na maioria das vezes tenho certeza que o self-learning estava associado com contextos de autoaprendizagem, né? Contextos em que o cenário de aprendizagem ele é delimitado pelo próprio aluno, né? Nós trouxemos esse papo, self-learning, para compartilhar algumas dicas com vocês de como vocês podem desenhar programas, né, conteúdos, trilhas para self-learning, mas principalmente para desmistificar de uma vez por todas que self-learning não é apenas contexto de aprendizagem autoinstrucional, contexto de aprendizagem que não tem tutoria. Self-learning é uma metodologia muito mais robusta, mais ampla e que está altamente respaldada, ancorada no protagonismo do nosso aluno. Se a gente tivesse que dar um conceito, né, sobre self-learning, a tradução, obviamente, a gente passa por autoaprendizagem, mas é importante a gente entender que essa metodologia, ela se baseia em usar a competência do protagonismo do ser para gerar conhecimento. O que isso significa? Que eu estou usando o lado ativo da aprendizagem do meu aluno para que esse aluno busque informações que vão ser transformadas pelo próprio aluno em conhecimentos, né? Como base teórica para esses contextos de self-learning, é muito comum a gente encontrar nesse caminho a eutagogia, né? Que tem como principal premissa propor aí que o nosso aluno determine o seu próprio ritmo de aprendizagem, né? É o aluno que determina o ritmo, faz escolhas e direciona aí os seus esforços pelos conhecimentos e pelos saberes que ele precisa, né? Dentro desse conceito, né? Dentro dessas práticas de self-learning, o aluno, né, ele identifica as suas próprias necessidades de aprendizagem, né? E aí nós estamos passeando sobre um contexto de processo ideal de autoaprendizagem, né? Mas esse autoaprendizagem, repito, não é apenas associado à ausência da tutoria, à ausência do acompanhamento. Muito pelo contrário, é mais amplo, né? Com todos os recursos que nós temos hoje, né? A autoaprendizagem não é uma coisa que é difícil ou impossível, né? Como em algumas décadas atrás. Nós temos uma abundância de recursos online pagos, gratuitos, né, completos, ou que vão fatiar esse conteúdo. E tudo que o nosso aluno precisa é que plano, um planejamento, tempo para fazer a curadoria e a energia para consumir esse conteúdo e criar essa experiência de aprendizagem, né? Então, quando eu penso nesse processo ideal de autoaprendizagem, que está ligadinho ali com o self-learning, eu não estou falando só da ausência do professor, eu estou falando de um contexto de autoaprendizagem em que o nosso aluno ele já tem maturidade para identificar as suas próprias necessidades de aprendizagem, né? Ele já está neste momento. E estando nesse momento de entender quais são as lacunas de conhecimento, quais são as habilidades que ele precisa desenvolver, ele tem três ações que vão delimitar
todo esse contexto de self-learning? O primeiro deles é essa competência que o aluno tem de estabelecer as metas de aprendizagem, né? Ele precisa de ter um objetivo claro. E esse objetivo claro, delimitado, é essencial para que o nosso aluno se mantenha motivado e orientado no caminho certo. Certo para quem? Certo para o nosso aluno que está ali buscando uma competência, né? Então é importante que a gente crie aí maneiras de orientar esse aluno a tangibilizar esse objetivo, a entender, a filtrar bem esses objetivos de maneira realista e mensurável, né? Depois disso, né, o aluno, olha só, ele já conseguiu entender a sua demanda de aprendizagem e já tem uma meta de aprendizagem, né? O segundo pilar do self-learning é que o nosso aluno ele tenha competências para escolher recursos de aprendizagem confiáveis. Independente do assunto que ele queira aprender, ele vai encontrar pelo menos 100 recursos em uma única página de pesquisa ali no Google. No entanto, esse nosso aluno, ele precisa ter crivo de credibilidade dos recursos de aprendizagem, porque nós bem sabemos que, embora a internet esteja inundada de recursos, nem todos são confiáveis, ricos, preciosos em termos de conhecimento, né? Então, o aluno, ele acaba tendo um exercício aí de curadoria, né? E debaixo desse guarda-chuva do self-learning, além da competência de estabelecer meta, de escolher os recursos de maneira mais assertiva e confiável, é importante que esse aluno desenhe um cronograma. Esse cronograma vai ajudar com que ele supere a tão temida procrastinação, né? E vai ajudar com que ele acompanhe esse processo de aprendizagem. Olha o quão amplo é um contexto de self-learning. Não necessariamente só tirou o professor desse papel de mediador. Para um contexto de self-learning acontecer, para ele ser realizado com sucesso, né? Olha só, o nosso aluno tem que estabelecer as metas de aprendizagem, ele precisa curar os recursos necessários, ele precisa avaliar o seu próprio conhecimento. Isso mesmo, né? O aluno que identificou as necessidades de aprendizagem de maneira autônoma, estabeleceu as metas, escolheu e encontrou os recursos, ele também vai avaliar o seu conhecimento pós esse processo de aprendizagem. E aqui, pessoal, tem mais uma grande diferença, né, no que diz respeito à avaliação dos recursos de aprendizagem, né, dos processos de aprendizagem que o nosso aluno tem, né. Diferente, né, do contexto de aprendizagem formal, em que esse aluno é convidado para uma experiência em que ele vai ser submetido aí a avaliações, provas, né, e vários testes para quantificar o seu conhecimento. Num contexto de self-learning, essas avaliações, além de serem pessoais, elas estão ancoradas em 2 cenários, né. O aluno, ele vai medir o seu processo de aprendizagem a partir da melhora nas habilidades ou conhecimentos na área, né. Ele consegue perceber que ele está mais habilidoso, que ele tem mais conhecimento sobre determinado assunto, sobre determinada área. E o segundo pilar, ele consegue avaliar, né, esse processo de geração de conhecimento a partir do self-learning
quando ele consegue aplicar o que ele aprendeu nos seus estudos lá na sua rotina prática, para resolver problemas, para realizar tarefas, né. Então dentro desse contexto de self-learning, esse aluno tem avaliações de curtíssimo prazo super eficientes. Ele consegue perceber que ele sabe mais, que ele tem mais habilidades, mais informações, mais domínio técnico sobre uma área, sobre um assunto, e ele consegue resgatar essas informações para quê? Para aplicar na prática, para poder, efetivamente trazer aí essas técnicas e aplicar para resolver problemas e desenvolver aí tarefas, tá bom? Então, olha só, olha quanta coisa a gente tem de self-learning, né? Avaliações que são diferentes do tradicional, contextos de aprendizagem em que não sou eu, enquanto designer instrucional, enquanto professor, enquanto conteudista, que estou identificando a necessidade de aprendizagem, é o aluno que identifica, que planeja, que escolhe, que consome, que avalia, né? Então, traz para a gente, né, uma série aí de possibilidades e desafios enquanto provedores de conteúdo, né? Então, olha só, retomando esse processo ideal, né, de autoconhecimento, a gente já falou sobre a definição das metas de aprendizado, sobre a escolha de recursos de aprendizagem, sobre atentar-se a um cronograma. E aí tem duas coisas extremamente importantes. A primeira delas, né, é aplicar aquilo que o nosso aluno aprendeu. A melhor maneira dele reter o que ele aprendeu e testar o seu conhecimento é realmente aplicar no mundo real, né? Se ele está, sei lá, aprendendo um novo idioma, poder aplicar isso conversando com outra pessoa, né, é uma maneira maravilhosa de ele testar se ele realmente aprendeu. Então, no nosso desafio, né, de criar de repente conteúdos que vão para um banco de conteúdos, pensar sempre nesse desafio da aplicação, né? E o segundo pilar importante que completa o ciclo desses contextos de aprendizagem ideais, né, de autoaprendizagem, é compartilhar e colaborar, né? Quando uma pessoa compartilha, a gente tem que fazer um esforço consciente para compreender, organizar e compartilhar a informação. Isso ajuda o quê? A internalizar as novas informações, os novos conceitos que o nosso aluno acabou de aprender. Então, esse ato de se conectar com outros alunos, com outras ideias, de colaborar, por exemplo, por meio de comunidades online, de plataformas sociais, de fórum de discussão, ajuda a tornar o conhecimento mais forte, fixar melhor esse conhecimento, e aí a gente tem isso claro quando a gente entende de maneira pontual como é que é o funcionamento do cérebro e como é que esse cérebro aprende. Tem um bate-papo aqui no canal do YouTube sobre como o cérebro aprende, maravilhoso, então quem ainda não viu, vai lá dar uma olhadinha, né. E essa conexão, esse ato colaborativo, né, ajuda o nosso aluno a ter novos insights sobre o assunto, né, encontrar respostas que de repente ainda são um pouco obscuras para ele, né, então maravilhoso, né. Então, aqui a gente já chega desconstruindo aquela visão de que self-learning é só ser autoinstrucional. Self-learning é transferir para o nosso aluno todos os desafios que estão associados à construção do conhecimento, né? Desde a identificação das necessidades de aprendizagem de maneira pessoal e personalizada, até o desafio de encontrar comunidades de prática, né, para poder compartilhar, construir, ter novos insights aí
através dessa interação com outras pessoas, né. É um uau, né, é um mundo aí de novas possibilidades. Quando a gente vai pensar no design para self-learning, em como que a gente pode preparar os nossos ambientes de aprendizagem, eu acho que o primeiro desafio é desconstruir os ambientes tal qual a gente está acostumado, em que o aluno ele segue aquilo que a gente determina, seja em termos de material, de recurso, de conteúdo, de ordem. Então aqui cabe duas discussões. Primeiro, que de repente para self-learning o ideal são LXPs. Ah, não sei o que é uma LXP ainda? Tem vários vídeos aqui nesse canal te contando o que são essas plataformas de experiências de aprendizagem, que são amplos, né? São grandes repositórios que têm conteúdos dos mais diversos formatos, que entregam esse conteúdo de acordo com a demanda, com a busca que esse aluno faz. E além disso, né, entender que de repente esse repositório segue um fluxo diferente do que a gente está habituado, é importante que a gente entenda sobre as principais técnicas que os alunos aplicam nesses contextos de autoaprendizagem, né? O que tem aí em termos de técnicas eficazes que vão ajudar esse aluno a manter-se envolvido e produtivo dentro da experiência de aprendizagem, né? Acho que o primeiro recurso é a leitura, né? É o mais simples, né? Então, qualquer aluno tem acesso aí a um livro, a um artigo, a um contexto que vai ajudá-lo de maneira autoinstrucional, sim, né, a dar um passo adiante nesse desafio de consumir conteúdo. Além disso, né, ele pode fazer aí anotações, exercícios, mapas mentais. Ele lê ali e vai aprendendo, fazendo conexões com a leitura, com a demanda, com as experiências e aprendendo, né? A internet, gente, está repleta de conteúdos, né? As áreas de T&D estão repletas de conteúdo saindo aí pelo ladrão de conteúdo textual, né? Então, embora a leitura seja uma maneira super eficaz de melhorar a compreensão de um conceito, de assunto, é importante que a gente, de repente, oriente sobre bases de leitura que são confiáveis, né? Então, onde é que eu posso indicar para o meu aluno uma base para que ele possa fazer uma curadoria de recursos que ele possa ler e que tenha qualidade, né? Depois, olha só, a os vídeos educativos, né, associado aí às anotações visuais, são métodos que vão combinar recurso multimídia. As anotações visuais combina texto com recurso visual, né? O aluno registra as informações durante o aprendizado e aprimora, né, nesse processo a sua memória e a compreensão por meio das imagens, das ilustrações, dos conectores, da estruturação do conteúdo de maneira geral. Então, disponibilizar mapa mental, mapa conceitual, fluxogramas, diagramas de Venn, faz todo sentido nesse contexto de self-learning, né? Falando em vídeos, gente, os vídeos são uma maneira fácil de envolver e de aprender nosso aluno. São aí os recursos mais usados como ferramenta educacional para aprimorar essa experiência de aprendizagem, né? Existem diversos tipos de vídeos, vários, né? E também diversos caminhos, diversos repositórios que vão desde lá do YouTube, o TED, os vídeos que tem no Google e vários outros canais que distribuem conteúdo audiovisual, para além daqueles que as áreas de T&D vão desenvolver internamente,
né? Então, faz total sentido, né? Uma outra técnica de aprendizagem nesse contexto de self-learning são os cursos online. Existe hoje uma variedade gigante de plataforma online que os nossos alunos podem encontrar milhares de cursos gratuitos, pagos, e que vão conseguir seguir de maneira ainda mais assertiva o esforço para aprimorar aí as suas habilidades, expandir os seus conhecimentos, né? E aí, por último, mas não menos importante, os aplicativos, né, gente? Os Duolingo da vida, né? Aplicativos ou softwares que fornecem de uma maneira divertida, eficaz, conteúdos que vão impactar positivamente o conhecimento do nosso aluno. Então, qualquer recurso de aprendizagem que nós formos escolher aí para produzir para o nosso aluno, ele sempre vai ser, na verdade, um recurso de aprendizagem que vai para uma biblioteca. Isso mesmo. Nós não estamos desenhando, dentro de um contexto de self-learning, um curso online inteiro sobre determinado assunto. O que nós estamos desenhando são recursos de aprendizagem que serão acessados, que serão acionados à medida que o nosso aluno ter aí a demanda na sua rotina. Então, quando eu falei que o ideal, né, para self-learning é a gente pensar em learning, em plataforma de learning experience, né, plataformas de aprendizagem, de experiências de aprendizagem, diz respeito à construção, né, à disponibilização mais ampla desses conteúdos, né. E aí, gente, como é que eu vou trazer esse conteúdo para o nosso aluno? Trilhas de aprendizagem com assuntos apresentados em diversos formatos e que o aluno escolhe o que ele quer acessar, de acordo com a demanda que ele tem. Então, ele vai escolher o quando, o porquê, o onde, em qual ordem, para atender às suas demandas e ser o mais próximo possível dos seus contextos ideais de aprendizagem. Vamos construir conteúdos que bebem em recursos variados, ora leitura, ora audiovisual, videoaula, podcast, ora infografia, infográfico interativo, diagrama de Venn, ilustrações, leituras, né? Vários recursos aí que vão trazer esse conteúdo e conteúdos que possam ser curados, que o aluno não é obrigado a consumir, que ele vai pesquisar, ele vai escolher o que ele vai acessar. Ele escolhe, ele vai entender o que para ele é mais assertivo, né? Dentro aí, se a gente for pensar na construção propriamente desse conteúdo, dentro de um processo mental, que é que envolve aí a aprendizagem via self-learning, a evolução da educação, né, da mente alfabetizada digitalmente, junto com as teorias aí de Vygotsky, por exemplo, né, e principalmente das metodologias ativas, trazem para a gente várias inquietações, né, várias coisas que a gente precisa pensar na produção desse conteúdo enquanto designers, enquanto conteudistas, né. O primeiro deles é entender que dentro desse material que vai ser construído, a gente vai seguir a lógica, né, da pedagogia instrutiva e diretiva por meio das tecnologias. Esse material não tem participação do nosso aluno com relação à seleção, à análise aí das necessidades de aprendizagem, nada disso. O designer, o conteudista, ele vai elaborar esse material e distribuir esse material para que os alunos que tenham aquela demanda se apropriem daquilo. Então, essa transposição didática, né, que os professores fazem enquanto
designers mesmo, né, acontecem de maneira a desenvolver pílulas do conhecimento, em que o próprio aluno seleciona, organiza, elabora suas estratégias de maneira autoconsciente. E tudo isso, né, todos esses processos, eles estão muito associados à produção de um conteúdo móvel, personalizado e flexível. Porque hoje tudo muda rápido e constantemente. Então, esses fatores, né, de ser flexível, de ser móvel, de ser personalizado, ajuda o nosso aluno na gestão do processo de aprendizagem dele. Ele pode organizar os conteúdos e ser criativo, considerando as suas próprias novas necessidades, que com certeza vão surgir ao longo do tempo, né? Então, ser flexível, ser dinâmico, ser diversificado é super importante para que esse processo de aprendizagem ele se concretize, né? Os resultados, né, são contextos de self-learning em que o aluno consegue ter acesso aí a ferramentas que vão atender todos os seus processos de aprendizagem, e que vão fazer com que eles elevem o nível, melhorem a sua performance, né. E aí, dentro desse contexto, o nosso desafio é sempre trazer ferramentas e conteúdos customizados, que o aluno possa customizar. É como se você fosse um chefe de cozinha e que você produzisse vários tipos, um cardápio com vários tipos de alimento, com massa, com vários molhos, com vários tipos de carne, vários tipos de salada, de folhas, temperos, né? E deixasse tudo à disposição do nosso aluno. E aí, de acordo com a fome que ele está naquela hora do almoço, ele vai lá e ele mesmo vai escolher o que, em qual quantidade, em qual ordem, se quente, se frio, altamente customizado, né? Então, a palavra de ordem desses contextos de self-learning, eu diria que são duas palavras de ordem: conteúdos que sejam práticos, que o aluno aprenda colocando a mão na massa. E aí a gente volta lá naquele contexto, de que o aluno ele vai medir a sua adesão ao conteúdo a partir do nível de conhecimento que ele tem sobre o assunto e sobre a possibilidade de aplicação para resolver problemas, para desenvolver tarefas. Então, gente, todo o papo de metodologias ativas está aqui, super grudado. Toda a pílula de conhecimento que você for construir, sempre orientado à prática, que agrega valor para a rotina de realização de tarefas do nosso aluno, tá? E micro, né, gente? Microlearning, pequeno, conteúdo curto e direto, para que esse conteúdo seja consumido ali, sob demanda. Então, basicamente, no self-learning, eu tenho conteúdos que são consumidos sob demanda, não são cursos em que o aluno ele vai consumir porque tem uma turma, porque é obrigatório, porque tem prova, porque tem certificado. Ele não vai consumir porque tem um cronograma, ele vai consumir quando ele precisa, naquele momento da necessidade de aprendizagem. Meu Deus, preciso aprender como gerar a nota fiscal no site da prefeitura de Curitiba. Quando o aluno vai procurar essa ação de formação, essa informação? Quando chegar o dia que ele precisar emitir essa nota. Não vai ser uma semana antes, não vai ser um mês antes, vai ser naquele momento. E todos esses contextos de self-learning alimentam de maneira direta os tão aclamados contextos de lifelong learning e de lifelike learning, né? Em que as pessoas aprendem ao longo da vida e aprendem em todos os contextos, né? Então, olha só,
Quer produzir um conteúdo para o seu aluno, para um contexto de self-learning? Bibliotecas de recurso, práticas, curtas, flexíveis, customizáveis, móveis e que ajudem o aluno a preencher com conteúdos as lacunas de aprendizagem que o próprio aluno identificou. Tá certo? É um prazer compartilhar com vocês. Já já nos encontramos novamente. Obrigada por ter vindo colaborar conosco e até mais. Tchau, tchau.